cinema brasileiro geralmente é só palavrão. A minha visão, ela já foi melhor. Vira e mexe, a gente estava assistindo um filme brasileiro. E agora está cada vez mais difícil a gente assistir nossos filmes, né? Tem muito filme brasileiro bom. Não é só os estrangeiros que são bons, não. Eu acho muito que a gente compara o cinema brasileiro com o cinema americano, que é referência mundial, mas eu acho que não é uma comparação justa. Analisando mais só o cinema brasileiro, sem muita comparação, você vê muita gente caindo pro humor, né, filme de comédia, que acaba fazendo muito sucesso, e você vê uma ou outra produção que acaba despontando internacionalmente. O cinema brasileiro tem muita coisa foda desde sempre, desde os anos 20, 30, 40, 50. Só falta, as pessoas descobrirem isso, tá ligado? Pra mim, acho ótimo. Na minha opinião, o cinema é bem melhor que o americano. O cinema brasileiro hoje, ele vem a cada dia conseguindo o espaço dele, né? Crescendo no mercado mundial. É um filme que marcou muito. Para mim, na minha maneira de ver, foi o Alto da Compadecida. Me parece muito mais do mesmo. Eu acho que existe uma safra de filmes de grande apelo comercial. Essas sequências, sei lá, de Pernas pro Ar, 1, 2 e 3, ou, sei lá, um filme que envolve acordar mulher e homem, que troca de sexo. Sei lá, umas histórias, uns plots meio repetitivos. Maurício Farias é um diretor, produtor e roteirista brasileiro nascido em 25 de outubro de 1960 em Nova Friburgo e criado na cidade do Rio de Janeiro. Estudou Belas Artes e Comunicação na UFRJ, mas não concluiu os estudos porque logo começou a trabalhar com o audiovisual. Teve contato com o cinema muito cedo por conta do seu pai, Roberto Farias, renomado diretor. Roberto Farias nasceu em 27 de março de 1932 em Nova Friburgo. Roberto dirigiu 14 filmes e em sua carreira participou de mais de 50 produções. Foi uma figura muito importante para o cinema brasileiro e um grande nome na luta de políticas de incentivo à cultura. Dentre seus filmes se destacam Assalto ao Trem Pagador e Pra Frente Brasil. Após trabalhar como assistente de seu pai por muito tempo, Maurício começou a trabalhar em seus próprios projetos e criou uma grande carreira no cinema e na televisão, principalmente na comédia. Alguns de seus filmes mais importantes são Verônica e O Coronel e o Lobisomem. Achei as respostas ótimas, até melhor do que eu esperava. Eu acho que há muito desconhecimento do que é o cinema feito por aqui. Primeiro porque a gente é pouco visto, né? A gente não é exatamente tão conhecido, né? Segundo que as pessoas não têm noção das dificuldades quando você faz um filme, as dificuldades que você tem. Terceiro porque as pessoas comparam o nosso cinema também com o cinema americano, sem ter noção exatamente do que está por trás desses dois cinemas, né? Não tem noção, e também acho que não se importaria se soubesse disso, de que nos Estados Unidos são feitos 2.000 filmes por ano, né? Mais de 2.000 filmes por ano. Então você imagina assim, quantos filmes americanos a gente vê aqui que a gente considera interessantes, né? Nós produzimos, nas épocas áureas, quando o cinema está produzindo muito, a gente produz 100, 110 filmes por ano. Então, assim, é uma desproporção também no número de filmes, é muito grande. E, de qualquer forma, eu acho que aí um desconhecimento dessas condições, uma falta de percepção de que o dinheiro aí faz muita diferença. E, por último, há uma coisa também, é que o fato da gente também não ter tanto dinheiro, a gente também não se exercita e não trabalha e não produz e não forma tanta gente, não tem tanta gente trabalhando no mercado, nessa atividade. Isso também gera uma diferença entre os nossos profissionais e os profissionais de lá, né? Isso muitas vezes. A gente tem um exemplo, por exemplo, na televisão, que é incrível.
Inúmeros produtos brasileiros feitos na televisão costumam sempre bater os filmes estrangeiros quando eles passam ao mesmo tempo. Ou seja, o povão, o público grande, assim, ele tem uma atração pelas nossas questões. Ele entende que essa ligação. Essa noção de que o cinema é uma coisa importante para todo o país, importante para a produção de um país, ou seja, uma visão muito pragmática da utilização do cinema, ela surgiu na primeira metade do século passado. Tanto os Estados Unidos quanto a própria Alemanha, que produziu um cinema muito forte, até, né, ser devastada pela guerra, por duas guerras, mas ali no período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, eles entenderam a força, a máquina de propaganda que era o cinema. Os americanos entenderam isso também e investiram pesadamente nisso, né? O cinema americano não é o que é se o Estado americano não tivesse apoiado o cinema americano. Eu espero que a gente consiga e tenha forças para enfrentar esse poderio americano e acho que os jovens, na medida que tiverem a percepção disso e forem conhecendo e tendo uma real noção do que está por trás disso, eu acho que são os únicos capazes de realmente mudar isso. Eu acho que a informação que vai ser capaz de um dia mudar essa situação. O cinema no Brasil existe desde o princípio praticamente do cinema. Veio para cá, a primeira câmera que chegou no Brasil, enfim, foram acho que menos de 10 anos, algo assim, que as primeiras câmeras foram criadas, trazidas por Dom Pedro. Ou seja, já existia uma tradição grande de cinema no Brasil. Já tinham grandes cineastas, já tinham feito grandes filmes. O cinema regional foi um movimento que surgiu na década de 20 devido ao surgimento de focos de produção cinematográfica fora do eixo Rio-São Paulo. O cinema regional aborda as questões, a cultura e a realidade de alguma determinada região. Recife, Porto Alegre, Manaus, Campinas, Guaranésia, Cataguases, Ouro Fino, Pelotas e Belo Horizonte são os ciclos regionais que mais se destacaram. O movimento foi muito importante para a formação de identidade de muitos brasileiros, já que retratou diversas culturas locais. Alguns dos filmes mais importantes do período foram Ganga Bruta, de 1933, no ciclo de Cataguases, e Aitaré da Praia, de 1925, no ciclo de Recife. O primeiro longa-metragem brasileiro, O Crime dos Banhados, de 1914, foi produzido pelo ciclo de Pelotas. No entanto, esse filme não existe mais, e os únicos registros de sua existência são anúncios da época. Trabalhadores de Gaza, a situação política nacional tá uma pouca vergonha. As mamatas andam soltas por aí e todos querem se defender. Por isso eu exijo nos camelos tacômetro. Por falar em tacômetro, vocês souberam daquele meu caso da padaria que bateu no lotação? Oh, foi uma coisa horrorosa, horrorosa. A chanchada foi um período muito popular do cinema brasileiro na final da década de 40, início e a década dos anos 50. E eram filmes de muito sucesso que muitos eram feitos a partir de músicas de carnaval,
músicas muito populares, feitos com grandes comediantes, e foi um período assim de ouro de comédia no Brasil. E os estúdios estavam procurando fazer um cinema que falasse com o público, falasse com o mercado, que criasse um mercado para o cinema brasileiro. E os filmes de fato faziam muito sucesso, as pessoas iam também muito ao cinema, né? E marcou uma época, assim, foi um cinema muito importante, uma época muito importante do cinema brasileiro. O humor, ele é uma coisa que está sempre em constante movimento, ele vai se modificando. Você tem muitos estilos de humor, né? Então, ainda é possível fazer um cinema como aquele, ainda é possível fazer, e existem, eu acho que na nossa cinematografia, exemplos de filmes que podem, de alguma maneira, ter semelhança e pontos de contato com esse tipo de filme nessa época, mas também existem muitos outros, né, outros tipos de humor. É um humor também de uma geração, assim, um humor de um que está ligado aos valores, às questões daquela geração. E eu acho que hoje em dia, naturalmente, o humor que se faz é evidentemente muito diferente, entre outras coisas por isso, porque são outras questões que são tratadas, e elas são tratadas de outra maneira. Então hoje os filmes brasileiros de comédia continuam fazendo muito sucesso, são os filmes que, em média, eu acho que são os filmes que mais fazem bilheteria. Cala a boca, cachaça. Respeita o anjo. Por causa do enterro? Quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar. É menos um pra se criar nessa miséria. Mas você falou? Eu acho que O Assalto ao Trem Pagador é um filme, não preciso dizer, muito importante, né? Assim, primeiro porque na época ele abriu um pouco um gênero que eu acho que estava virgem, que era o policial brasileiro, assim, um filme feito, policial bem feito, e que pegou o público, que interessou seja pela sua narrativa, pela história, e é considerado como um marco nesse sentido. Eu acho que a produção do meu pai, ela passa por muitas faces, assim. Fez, se eu não me engano, 14 filmes, mas produziu 50 filmes. Ele ocupou um mercado e trabalhou no mercado na década de final dos anos 50, da década de 60, da década de 70, de uma forma muito expressiva. Eu acho que o Assalto, ele, além dessa coisa de ser uma narrativa com muita personalidade, de ser um thriller com características policiais e sociais também, com discurso também social, eu vejo uma questão no filme que para mim é a questão que mais me impressiona, que é uma questão social. O filme trata de uma questão social, ele trata a diferença entre um bandido negro e um bandido branco, e como um bandido negro é tratado no Brasil e como um bandido branco é tratado no Brasil. Ali uma questão que eu acho que atravessa a nossa sociedade e que nunca foi resolvida, e a gente ainda precisará de um bom tempo para resolver, né? Que é uma questão de justiça social, uma questão de herança da escravidão, e que mesmo com mais de século a gente ainda não conseguiu superar. Ou seja, o Brasil não é um país igual, é cheio de desigualdades, é cheio de
riqueza mal distribuída, e não distribuir essa oportunidade de uma maneira igual. E isso o filme retrata muito claramente também, de diversas formas, mostrando também preconceito, mostrando uma série de outras coisas. Então, isso para mim é um dos aspectos que eu acho mais interessantes do filme. Meu pai, ele teve também uma importância muito grande na política do cinema brasileiro, que talvez isso tenha feito com que ele tivesse sempre um pensamento de que fazer cinema era também um ato político. Então, ele batalhou muito pela política do cinema brasileiro e por entender também que o cinema, para sobreviver, ele precisava de uma política que o defendesse, uma política que defendesse o interesse da nossa cultura. E com isso ele batalhou muito por leis de incentivo, batalhou muito por leis regulatórias, por que fossem criadas instituições que controlassem o mercado, que protegessem os produtores, e que incentivasse a produção no Brasil, que fomentassem novos talentos, que fomentassem as produtoras, e todo tipo de cinema, desde cinema comercial a um cinema artístico, que aliás é um cinema de arte que vem sumindo, né, do cinema. É graças a essa geração, a geração dele, a geração do cinema novo e as gerações anteriores, e também cineastas posteriores a esse período, mas principalmente essa geração é que se criou toda a base do cinema brasileiro que a gente conhece hoje. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Esse era o lema do Cinema Novo, movimento transgressor do formato hollywoodiano reproduzido no Brasil até então. O Cinema Novo visava inovar na forma e no conteúdo e se inspirou fortemente no neorrealismo italiano, na Nouvelle Vague francesa e no cinema independente brasileiro dos anos 50. Os filmes eram em sua maioria de baixo orçamento e com temas de cunho social e político, buscando denunciar a realidade do país. E ficaram muito conhecidos pela estética da fome, termo criado por Glauber Rocha, cineasta mais importante desse período. Alguns dos filmes mais importantes do movimento são Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e 5 Vezes Favela, de Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas. O Cinema Novo, ele foi um dos períodos onde o cinema brasileiro rompeu fronteiras, assim. Já tinha acontecido antes, alguns filmes já tinham feito sucesso fora do Brasil, mas foi um período onde os cineastas começaram a ser vistos, especialmente na Europa. Então, e vários filmes foram muito marcantes dessa época. No entanto, foi uma época onde a televisão e o mercado mundial a televisão começou a crescer e o mercado mundial começou também a sofrer modificações. As salas começou a se diminuir o número de salas de cinema no mundo todo por conta do crescimento da televisão. E havia também, por parte de uma geração que se destacou muito nesse momento, que é justamente o pessoal do Cinema Novo, um certo dogma, assim, um desejo de fazer um cinema político, de fazer um cinema que falasse das coisas do Brasil, e que representasse o momento que a gente estava vivendo no Brasil naquela época. Isso criou filmes muito interessantes, filmes com muita personalidade, mas alguns filmes, seja porque eles talvez se comunicassem menos, ou seja porque também havia ali uma luta de mercado mesmo, um entendimento de mercado, ou porque os filmes eram de vanguarda, muito de vanguarda, mas houve ali também um afastamento, eu acho, entre o público e os cineastas, assim. Foi um período onde grandes filmes maravilhosos que foram feitos nessa época, não tiveram exatamente uma performance muito grande nas salas. Então eu acho assim, o Cinema Novo, ele
a marca dele, o legado que ele deixou, o que ele fez, foi justamente levar o nosso cinema definitivamente para outros países, assim, ser olhado, ser visto como um cinema com uma personalidade própria, com pensadores, com realizadores de muito talento e que tinham uma cinematografia brasileira. Esse eu acho que foi o legado do cinema novo. O cinema marginal surgiu durante a ditadura militar e foi um movimento mais radical, onde os diretores buscavam um cinema experimental, um cinema que fugia das formas tradicionais narrativas. O cinema marginal também é conhecido por urdi-grudi, termo que vem da palavra inglesa underground. Alguns dos filmes importantes do período são O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, e Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressani. Em 1969, durante a ditadura militar, foi criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes com o objetivo de financiar produções que se alinhassem às ideologias do governo e controlar a indústria nacional, que passou a se estruturar sob regulamentação do CONCINE, Conselho Nacional de Cinema. Nessa época foi muito estimulada a exibição de longas nas salas de cinema e um dos filmes de mais sucesso foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, com José Wilker e Sônia Braga, de Bruno Barreto, com um público de mais de 10 milhões de espectadores. A crise do cinema nacional teve início nos anos 80. A crise econômica devido à enorme dívida externa fez com que o cinema tivesse pouco investimento do governo e pouco apelo popular, porque a população tinha que cortar gastos para lidar com a instabilidade econômica. Assim, a televisão começou a ganhar um espaço muito maior no Brasil. A Era Collor, que durou de 1990 a 1992, apenas agravou os problemas enfrentados pelo cinema. O então presidente Fernando Collor de Mello extinguiu todos os órgãos de apoio ao cinema e à cultura, como a Embrafilme, Concine, o Ministério da Cultura, etc. As dificuldades enfrentadas eram tantas que o único filme nacional lançado em 1992 foi A Grande Arte, de Walter Salles, que foi gravado totalmente em inglês. Após o impeachment de Collor, em 1992, o audiovisual começou o processo de retomada, que durou até 2003. O governo de Itamar Franco, além de ter voltado com o Ministério da Cultura, criou a Secretaria para Desenvolvimento do Audiovisual. O marco da retomada foi o filme Carlota Joaquina, protagonizado por Marieta Severo e dirigido por Carla Camurati, lançado em 1995. Outros filmes importantes desse período foram Central do Brasil, Cidade de Deus e O Alto da Compadecida. O período da pós-retomada começou em 2003 e segue até os dias atuais. É um momento de maior aceitação do público, com recordes de bilheteria, como em 2013, que 9 dos 127 filmes lançados atingiram mais de 1 milhão de espectadores. Alguns dos filmes mais importantes da pós-retomada são Tropa de Elite 1 e 2, Carandiru e Olga. Além disso, nesse período, as comédias também tiveram muita força, como De Pernas pro Ar, Vai Que Dá Certo, Se Eu Fosse Você, entre tantas outras. Eu acho que o cinema e a televisão, eles são complementares. Normalmente, quando você faz um filme, por exemplo, você produz 1h40, 1h30 de produção, você demora 5, por exemplo, semanas, 6 semanas, 7 semanas para fazer um filme, às vezes até mais. E a televisão, dependendo do produto, você faz isso em 2 dias. Você faz, por exemplo, uma novela que você produz 50 minutos por dia, 55 minutos por dia, ou seja, em 2 dias você faz isso, não é possível você produzir isso, por exemplo, com um diretor só. São várias frentes filmando aquele mesmo capítulo, né? Aquela mesma história. Já é um formato de produção muito diferente do cinema, onde você tem um diretor filmando todo dia aquela história e tudo mais. Mas para vocês terem uma ideia, um filme normalmente, atualmente, em média, ele filma 2 páginas por dia, 2 páginas a 3 páginas, 3 páginas e meia. E uma novela faz 37 por dia.
A forma de produzir tem a ver com essas frentes, né? E tem a ver também com a estrutura, né? Uma televisão como a Globo, que é a quarta maior televisão do mundo, a estrutura que você tem lá é uma estrutura incrível, né? Tem muito dinheiro envolvido naquilo, né? É uma indústria mesmo, né? Nosso cinema, infelizmente, não é uma indústria. A gente trabalha com muitas limitações, com orçamentos normalmente muito justos, e ele depende muito do apoio do Estado, né? A gente tem em torno de 10%, no máximo 12% da bilheteria anual de cinema no Brasil. Isso limita o que você pode investir também nos filmes, porque você não tem mercado para pagar um filme se ele for um filme muito caro. Nos últimos anos, a televisão e o cinema se aproximaram muito. Primeiro porque a tecnologia se aproximou. Hoje as câmeras que se fazem, as câmeras que a gente usa na televisão, são câmeras idênticas às câmeras que a gente faz os filmes. No Brasil também houve uma integração maior entre os profissionais que fazem cinema e os profissionais que fazem televisão. Se você comparar o que faz um filme brasileiro contra um filme americano, ou seja, um filme de 300 milhões de dólares, como qualquer desses filmes de herói, contra um filme brasileiro, seja ele de qual gênero for, em torno de $1 milhão, né? Ou seja, uma desproporção de 300 vezes, 200 vezes mais o orçamento. Mais ou menos isso está começando a acontecer e vai acontecer com as produções também na TV, ou seja, isso que a gente consome dentro de casa. É bastante compreensível também que o público se identifique muito com a comédia brasileira. Aliás, com o cinema brasileiro de modo geral. O que não há é uma tradição, uma produção, né, para que o cinema brasileiro possa ocupar todos os gêneros que a gente vê nos cinemas. O cinema brasileiro é muito rico, com diferentes temáticas e estéticas, tem uma trajetória longa e complexa, com grande relevância histórica, social e política. Apesar disso, grande parte da população não tem acesso ao cinema nacional como um todo e fica limitada, restrita ao que chega somente na grande mídia. O cinema brasileiro é nossa cultura, é a identidade, e precisamos defendê-lo com todas as forças. Com mais de 100 anos de história, é um fato de que o cinema nacional não é apenas comédia e palavrão. Tem muito filme brasileiro bom. Não é só os estrangeiros que são bons, não.